que é jornalismo? Jornalismo para mim sempre foi sinônimo da minha carreira, né? É uma profissão apaixonante e para mim sempre foi um pouco diferente, talvez, do que seja para outros jornalistas, porque eu segui um ramo do jornalismo mais sempre de comportamento, de show, agora de entretenimento. Então, eu nunca fiz, por exemplo, a polícia, né, a política, a geral, eu nunca fiz. E sempre fui respeitada nesse meu perfil. Então, jornalismo para mim nada é mais do que a gente saber contar uma história. Mesmo que eu tivesse que contar uma história mais séria, né, na área de política, enfim, é a forma que vai dar isso, né? O meu estilo de contar, a minha forma de ensinar, vamos dizer assim, né? Então, mas para mim o jornalismo sempre foi a minha carreira definitiva. Eu comecei e vou terminar no jornalismo, ou seja, não tive duas carreiras, né? Só tive essa e não me arrependo. Acho que eu tenho tudo a ver com isso. Acho que a gente vai descobrindo também ao longo do tempo quando a gente tem a ver com aquela carreira, né? E eu me encontrei muito no jornalismo. Tá. E essa percepção que tu já tinha antes de entrar no mercado de trabalho ou mudou esse teu conceito ao longo do tempo? Eu acho que a gente até tem uma percepção, né, do que a gente quer ser, enfim, mas quando a gente entra na faculdade é uma coisa, porque tu tá aprendendo ali mais a técnica, né? Quando tu vai trabalhar numa empresa, a prática é bem diferente do que a técnica, né? E aí é que tu vai aprender a lidar com tudo, não só com a questão de redação mesmo, de texto, de notícia, como com as pessoas também, né? Tu vai aprender a lidar com colegas, tu vai aprender que é um mundo competitivo, quer dizer, tu vai aprender uma série de coisas. Acho que realmente a faculdade ela te dá uma base maravilhosa e todo mundo precisa dessa base, né? Para fazer. Eu ainda acredito que o jornalista precisa sim ser formado. Acho que se eu não tivesse feito faculdade, eu não teria a base que eu tive para entrar dentro de uma empresa e trabalhar como eu trabalhei praticamente 2 anos no SBT e 23 na RBS. Então acho que é bem isso, tu vai aprendendo com todo mundo e vai aprendendo assim com o tempo também, porque as coisas vão mudando e a gente vai começando, aprendendo daqui, aprendendo dali. É um aprendizado, vamos dizer, em grupo. E o que é ser jornalista? Acho que ser jornalista é a gente ser um pouco 24 horas por dia ligado em tudo, né? A gente tem que estar sabendo das notícias, mesmo que não seja especialista em nenhuma, né? Em nenhum dos assuntos, mas tu tem que saber um pouquinho de cada. Então, o que acontece? Na verdade, eu não tenho que saber mais que o meu entrevistado. Eu só tenho que saber perguntar para ele. E tenho que saber tirar dele o que o público quer saber. Então, é mais ou menos isso que um jornalista tem que ser. Ele tem que ser uma pessoa capaz de estabelecer uma comunicação entre o entrevistado, né, e o público, o telespectador. E é isso que eu acho que eu sempre fiz, assim, de certa forma, porque o jornalista, eu sempre tive ligado em tudo e ao mesmo tempo nunca fui uma especialista em determinados assuntos. Então, posso falar de show, posso falar de entretenimento, posso falar de saúde. Mas a gente vai também se adaptando a cada programa, a cada tarefa que te dão, né? E a gente vai acabando se adaptando por aí. Começou a trabalhar no SBT ainda na faculdade, né? Exatamente. Como produtora e apresentadora do Telejornal Rio Grande. Isso. E como foi esse teu início no mercado de trabalho? Foi muito bacana, porque eu encontrei uma equipe muito boa, né? Na época quem dirigia ali o telejornal era o Flávio Porcelo. E ele foi sempre muito bacana comigo. Eu saí da faculdade, eu nem tinha saído da faculdade ainda e já estava dentro de uma redação, né? Então, na verdade, eles se adaptaram comigo e eu me adaptei com o que eu precisava me adaptar. Mas eu não sabia que eu ia apresentar, eu fui para fazer a vaga de produtora. Só que eu já tinha feito um telejornal na faculdade e eles viram o telejornal e disseram, olha, nós queríamos uma pessoa completamente nova
no telejornalismo, eu acho que nós vamos apostar em ti. Mas não me disseram em nenhum momento. Começaram só a me dizer, vai lá, pega roupa na loja tal, não sei o quê. Porque nós vamos fazer piloto. E eu fazia, assim, não cheguei a fazer nenhum piloto, né, enorme. E eles me disseram, a partir de amanhã tu vai apresentar o jornal. Eu quase morri, porque eu não... Eu digo, gente, mas eu nunca apresentei um jornal na minha vida. E lá no SBT, na época, não tinha o famoso teleprompter, né, que a gente lê. Então, a gente tinha, na verdade, que ter a notícia na bancada, ler e olhar pra câmera, porque ninguém também decora a notícia, nem é esse o objetivo. Então, foi um começo, assim, digamos que para dar um choque, né. Eu cheguei e fiz um monte de coisas, assim, que eu nunca imaginei que eu ia fazer no SBT. Foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Eu só não continuei no SBT, aliás, porque o SBT, na época, fechou a programação local depois de uns 2 anos. E aí todas as pessoas que estavam no SBT foram demitidas, de certa forma, foram afastadas. E aí eu acabei saindo. E em 3 ou 4 meses a RBS me chamou para fazer um freela. E aí eu fiz o Turismo, que era um programa que tinha. E fiz algumas viagens e tal, voltei. Depois eles me chamaram para fazer o Vida Ativa, que foi daí um programa de ginástica, que as pessoas achavam que eu dava aula. Ginástica não era, eu só gravava, né, separado, e tinha lá a aula de ginástica com o professor Rosito na época. Então assim, mas o SBT foi o choque maior. Depois que eu fui para a RBS, eu comecei a fazer coisas diferenciadas. Aí mudou tudo. E qual é o teu diferencial? A marca da Regina Lima profissionalmente? Olha, eu acho que o meu bom humor é uma marca, assim. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que no trabalho fui muito igual ao que eu sou na TV também, assim. Também é uma marca isso. Eu nunca criei um personagem. As pessoas que trabalham em televisão têm uma certa mania de criar um personagem, assim. Então ali é a Regina Lima da RBS TV, por exemplo. Eu nunca fui assim. Eu gosto muito de conversar, de contar conversando e não lendo como uma locutora, né? Isso é uma marca. E assim, o bom humor se tornou ainda mais uma marca quando eu fiquei durante 13 anos trabalhando na Rádio Cidade pela manhã, eu fazia o Bom Dia Cidade, onde tinha uma mistura, né, de esporte, de informação, de piadas com a Luana Soft, que depois vieram, depois de um tempo que eu já estava no Bom Dia Cidade. Então, levantar cedo e dar risada, dar gargalhada, é difícil para as pessoas. Para mim até não era. Depois que eu chegava na rádio, realmente me divertia com aquilo que eu estava ouvindo. E a minha gargalhada virou uma marca, né? Portanto, eu digo que o meu bom humor, acredito que seja uma marca, o meu sorriso. Acho que nunca apareci na televisão muito séria, talvez com alguns assuntos, a gente tenha que ficar um pouco mais sério, como era no Teledomingo, que as pessoas diziam assim, mas essa não é tu. Não é que não era eu séria, né? Eu tinha que fazer também um lado sério, porque a gente, quando vai debater uma coisa ruim, brigar por alguma coisa, a gente não vem rindo, né? E isso na televisão fica muito claro. Então, mas eu acho que a minha marca é a naturalidade, que eu até acho, né, tendo a dizer, que é uma coisa que está entrando muito hoje também. As pessoas não querem mais ouvir, nem no rádio, nem na televisão, aquela coisa assim, boa noite, né, que era o que o Cid Moreira e o Chapelin faziam. Por isso o Bonner tem tanta entrada, porque é um cara que conversa, é um cara que sabe da notícia, é um cara que sabe contar a história, é um cara que sabe explicar. E acho que a naturalidade tá vindo para ficar, né? E que bom que eu descobri isso muito antes lá, consegui, não é que eu descobri, mas eu consegui usar essa minha vocação aí para ser natural também na televisão e de certa forma ajudei isso a vingar, né? E as pessoas, de repente, hoje até que vão entrar, vão talvez lembrar, olha, uma pessoa que era super natural falando e tal, era a Regina Lima. É que bom isso, né? Eu ter deixado essa marca. Tu é uma jornalista versátil, né? Consegue trabalhar em diversas plataformas de mídias e já trabalhou nelas simultaneamente, né? Cada veículo de comunicação tem uma linguagem diferente. E como tu se adequou a essas linguagens? Eles têm linguagens bem diferentes. Mas como eu sempre fiz uma linguagem mais popular, eu trabalhei na televisão, no rádio e na revista do Diário Gaúcho, que são veículos populares, porque a rádio era a Rádio Cidade, que atende uma classe C, D, né?
Então é uma linguagem parecida no sentido de público, né? Do que a gente vai atingir. Agora, claro que para escrever, por exemplo, para revista, é muito diferente escrever para TV, né? A revista tu pode te prolongar um pouquinho mais, tu pode usar um pouquinho mais de adendo, né? E na televisão tu tem que ser muito objetivo, a tua linguagem tem que ser frases curtas. Palavras difíceis não é legal na televisão, as pessoas ficam, nossa, não entendi, ou é ruim de falar. Então tem que ser uma linguagem muito coloquial, principalmente hoje em dia na televisão. E no rádio também, né? No rádio, e acho que os profissionais que fazem rádio, isso, mesmo os mais antigos, que era também um pouco diferente, tem uma facilidade muito maior de trabalhar em televisão. Porque o rádio, ele é simultâneo. Tu tá ali, tu tá conversando, tu tá no ar, tu tá ao vivo, e tu tem muito mais subterfúgios, é isso que eu digo, tu tem mais condições, entendeu? De depois de fazer rádio, fazer televisão. Acho que, por exemplo, as transmissões de carnaval que eu fiz, que foram 3 anos na RBS e 1 na TV Com, noites inteiras, eu tinha muito medo disso. Eu disse, gente, como é que eu vou fazer? Eu falo 1 hora na rádio, na TV ali eu falo com toda uma estrutura de edição, de horário de programa, e no carnaval eu falo uma noite inteira. Mas realmente o rádio te dá essa base, o rádio te dá para que tu converse, que tu consiga ficar falando horas no ar. Então eu agradeço muito isso, o fato de eu ter trabalhado em rádio. E aliás, eu citei só a Rádio Cidade, mas antes da Rádio Cidade eu trabalhei também na Gaúcha FM, que hoje é Itapema. E eu fazia um programa muito legal, talk show, com o Diego Casagrande, com o Nilton Fernando. Foi uma experiência maravilhosa, também foi minha primeira experiência em rádio. E depois disso eu saí e acabei voltando, então, para a Rádio Cidade. Mas para mim, o rádio, eu acho que foi uma explosão, assim, na minha vida. Realmente trouxe muita coisa boa, muita bagagem boa. Como tu caracteriza a rotina ou a falta de rotina e as condições do mercado de trabalho? A rotina realmente não existe muita, né? Até porque a gente vai trocando. Existe até durante um tempo, assim, por exemplo, quando eu fazia o Tele Domingo eu tinha uma rotina, né? Eu trabalhava à tarde, daí domingo eu trabalhava das 4 à 1 da manhã, aí eu tinha uma rotina, mas durante aquele tempo. E claro que também a gente tem a coisa do dia da reportagem, viaja um dia, volta, não sei o que, é difícil ter rotina, não tem. E eu sinto falta de rotina. Hoje eu gosto mais do meu trabalho porque ele é mais rotineiro. Eu consigo chegar, apresentar o programa, olhar o programa primeiro, olhar, botar minha cara nele e tal, e apresentar, apesar de ser ao vivo, que também muda as rotinas, né? Mas ele é um pouquinho mais rotineiro. Agora, o mercado de trabalho tá mudando vertiginosamente. Não sei dizer para vocês o que vai acontecer com a televisão, não sei o que vai acontecer com o rádio. As redes sociais realmente transformaram absolutamente tudo, né? A tecnologia tá aí para isso. Um exemplo que eu já posso passar é a TV Com, né? Que vai se transformar completamente em outubro e vai virar uma plataforma digital, né? Onde as pessoas vão poder acessar milhões de coisas ao mesmo tempo e não só uma televisão. Então, não sei assim se os profissionais que estão se formando hoje estão preparados para essa nova televisão, né? Esse novo jornal, que muitos jornais, por exemplo, já estão virando só virtuais, né? Então, eu não sei até que ponto as faculdades estão preparadas para isso, mas acho que se deve estar mudando o currículo, se deve estar mudando isso, para que as pessoas sejam melhores preparadas. Acho que a nossa televisão, essa televisão que eu fiz, esse rádio que eu fiz, vai acabar. Eu acho que não vai mais ser como é. Que bom que eu pude passar por essa experiência e posso dizer isso para vocês. Foi muito legal, mas não que o que vocês vão viver não seja tão legal ou mais legal ainda do que eu vivi. Apresentadores de TV, eles são bem mais visados que os outros jornalistas, né? Tu se tornou uma figura pública, o que atrai a atenção de várias pessoas, vários tipos de pessoas, pessoas que admiram e acompanham o teu trabalho, e de pessoas que também acham que têm o direito de ofender, de ameaçar e de te julgar. Como foi divulgado ano passado no blog do Previt, que tu vinha recebendo ofensas por e-mails e redes sociais. Como tu lida com essa exposição e com essa situação das ofensas e tal? Para mim essa parte foi a pior, porque eu nunca tinha vivido isso. Eu na RBS TV fiquei tanto tempo e claro que a gente nem sempre recebe só elogios, mas eu nunca tinha recebido ofensas, né?
Então eu fiquei muito triste porque o meu trabalho para mim assim, é sagrado. Eu ia para lá feliz de fazer aquele programa e fiquei muito triste assim de ver que as pessoas estavam torcendo contra. Claro que provavelmente algum grupo dirigido, não sei o que que era, mas enfim, eu fiquei muito chateada com aquilo tudo, mas isso não me abalou de forma alguma, porque eu acho que o profissional, seja em que área for, não pode se abalar, nem com elogio, nem com crítica, nem com nada. Ele tem que fazer o trabalho dele. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei durante todo esse tempo fazendo o meu trabalho. Agora, essa exposição realmente é muito complicada, porque eu nunca dei bola para isso. Eu nunca, por exemplo, deixei de ir ao shopping, ao cabeleireiro, ao supermercado. Eu ando assim, como vocês estão vendo aqui. E as pessoas vêm, falam comigo, me abraçam, me beijam, de tanto de amigos meus dizerem: ah, mas tu conhece da onde? Eu digo: não, não conheço, conheci agora. Então é muito bacana esse retorno que a gente tem, né, de ser um profissional de televisão, de rádio, que as pessoas dizem: ah, eu escutei te falar isso, eu concordo, não concordo, eu isso, aquilo. É muito legal. Mas tem esse lado da exposição e que eu acho que acontece mais aqui no Sul, porque aqui a gente não tem artistas, né, pessoas de novelas, como tem a Globo, por exemplo, porque Rio e São Paulo as pessoas até estão acostumadas, tu passa, vê um artista que não faz nada. E aqui como a gente não tem, a gente tem jornalistas de televisão. E aí as pessoas se acham muito próximas da gente, né? A gente entra dentro da casa da pessoa, então a gente não pode reclamar. Agora, claro que as redes sociais vieram trazer uma coisa muito chata, que é isso de tu dar pitaco, não só dar pitaco, ofender atrás de uma tela de computador, né? Julgar que tu é melhor do que aquele jornalista ou que aquela pessoa, e tu tá ali, tu não vem frente a frente me dizer: olha, eu não concordo, eu não gostei, não sei o que. Não, tu vem e ofende, tu machuca, tu diz uma coisa que muitas vezes até não é verdade. Então, essa exposição é ruim, mas a gente também tem que aprender a lidar com ela e, pra mim, teve que ser um aprendizado, né? Tu disse lá no início que o jornalista tem que saber contar uma boa história. E para contar essa boa história, o jornalista precisa se colocar no lugar da fonte? Não, não acho. Eu acho que o jornalista tem que entender primeiro o que ele vai contar, né? Não adianta ele decorar uma coisa e querer contar num formato maluco e tal. Não, ele precisa, primeiro precisa entender. E depois ele precisa acumular, né, algumas coisas. Por exemplo, de que forma eu vou contar isso, né? Eu vou começar do início ou vou começar do fim? Vou começar do meio? Eu vou começar com uma pessoa que vai dar um depoimento e depois eu vou contar a história? Como é que eu vou fazer para contar essa história? Né? Isso é uma coisa importante, a gente com o tempo vai aprendendo. Eu inclusive fiz um curso com o Gerbasi sobre cinema, que me ensinou muito. Daquele dia em diante, daquele curso em diante, eu passei a rever a forma como eu ia começar as minhas histórias. Entende? Porque às vezes a gente começa sempre da mesma forma e não está se dando conta, né? Que é off, sonora, a stand-up. Se bem que eu nunca fiz isso. E as minhas matérias, inclusive, eu não tinha obrigação de aparecer nas minhas matérias. Eu gostava era de contar, exatamente isso. E de procurar uma forma diferente de contar de cada vez. Então, eu acho que é por aí. Assim, a gente tem que... não é entrar no lugar da fonte, de forma alguma. Tu tem que usar essa fonte e também usar a emoção dessa história, né? Para muitas vezes, não para sensacionalizar, eu nunca concordei com isso, mas para sim atingir as pessoas, para quem sabe isso não aconteça mais, ou as pessoas venham a ajudar aquela fonte de alguma forma. Então, para mim é isso, eu não tenho que me colocar no lugar de ninguém, eu tenho que estar à margem e saber contar a história daquela pessoa. Bom, para finalizar, né, eu peço para te dar uma dica pra gente que tá começando agora e tem um belo caminho, né, um caminho muito longo. Eu acho só que agora pra mim dar dica ficou um pouco diferente, pra eu dar uma dica pra vocês, porque a minha época era outra, né? Mas eu não sei, eu sempre falo isso nas faculdades, quando me pedem pra dar uma palestra, enfim. E eu continuo achando que a humildade, principalmente num jornalista de televisão, é muito importante. Porque a gente chega na televisão e se a pessoa não está preparada, né, não tem uma base,
ela acaba se sentindo um artista, ela acaba se sentindo importante, muitas vezes ela muda, né, com as pessoas, e isso não pode acontecer, porque onde isso acontece atrapalha o trabalho da gente. Então eu sempre fui uma jornalista, uma simples repórter, uma simples apresentadora. Eu estive ali, a gente não é tudo aquilo, a gente tem ali momentos em que a gente está no ar, em que a gente é reconhecida, o que não quer dizer que amanhã isso não vai mudar completamente e a gente não vai mais ser reconhecido em lugar nenhum. Então a gente tem que ter uma base muito boa para saber que o jornalista é, como eu falei, é o cara que conta história e tem que contar a melhor história do mundo, né? E isso independente se é no rádio, na televisão, na revista, e ele tem que ser um jornalista pronto para fazer qualquer veículo. Eu acho isso sim, sabe? Acho que a pessoa, o jornalista tem que se preparar, ele tem que se preparar, porque ele não se formou para ser jornalista de televisão. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu quero só trabalhar no esporte. Não, nem sempre vai ser possível. A pessoa vai chegar lá, vai passar num teste que ela vai fazer geral primeiro. Talvez dali um dia abra uma vaga no esporte, ela diga, eu sempre quis fazer esporte, eu posso ir para o esporte, mas não é uma coisa fácil chegar lá e dizer, eu quero fazer só entretenimento, eu quero fazer só não sei o quê. Se a empresa em que tu trabalha te der essa oportunidade de tu desenvolver o teu perfil e não precisar fazer outras coisas, como eu tive essa oportunidade, eu acho maravilhoso. Eu tive essa oportunidade. Nunca ninguém chegou pra mim e falou, tu vai fazer geral. Não tinha a ver comigo, as pessoas sabiam que não tinha. E que bom que elas me deixaram fazer o meu melhor, né? E que eu não tive que ser obrigada a fazer coisas. Isso, aquilo, esporte também não entendo. Quer dizer, se eu tivesse que fazer era complicado. Só acho isso, o jornalista precisa estar preparado. Preparado para tudo. Ou seja, ele vai entrar no mercado e as pessoas vão oferecer coisas a ele. E ele também não pode ter medo, assim. Eu não vou saber fazer isso. Talvez na prática ele não goste até de fazer aquilo. Muitas vezes as pessoas não gostam, por exemplo, de apresentar o Bom Dia Rio Grande ou Bom Dia Brasil, porque tem que acordar às 4 da manhã. E eu trabalhava todos os domingos durante 13 anos no Teledomingo. Mas a gente tem que aprender que é um mercado e que a gente vai ter que fazer, porque é aquilo que está se apresentando naquele momento. Claro que daqui a pouco tu não quer, realmente não gosta, fica um ano, sai. Mas é isso que eu digo, tu tem que no momento estar preparado para aquele desafio que eles estão te oferecendo. Então tá, Regina, muito obrigada. Eu que E era agradeço. isso. Um beijo para todo mundo aí.